pessoal, bem-vindo ao nosso Café com Economia. Hoje nós temos aqui conosco o professor Rodrigo, ele que é mestre em zootecnia. Bem-vindo, professor Rodrigo, ao nosso canal. Oi, Laís, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo aqui, como a Laís falou, sou zootecnista. Para quem não conhece muito a profissão, é o profissional especializado na produção animal. Para fazer um paralelo, para entender de forma mais simples, o engenheiro agrônomo ele é responsável pela produção, estudo da parte da agricultura, enquanto a zootecnia ela estuda a produção animal. Seria algo semelhante à profissão do agrônomo, mas voltada totalmente à produção dos animais, quais são os fatores que afetam essa produção, como melhorar. Acho que na economia discute bastante essa questão dos recursos, né? Então a gente na zootecnia discute bastante essa questão dos recursos, quais os recursos disponíveis para a produção animal, qual é o melhor jeito de produzir, quais são os melhores sistemas de produção para produzir, alcançar aquele objetivo que a gente deseja. Legal, Rodrigo, obrigada, né, já por estar esclarecendo para a gente, né, a profissão do zootecnista. Bom, vocês devem estar estranhando um pouco, né, a gente sempre traz um economista aqui para falar com a gente, né, para tomar um café com a gente, e o que o Rodrigo, que é zootecnista, está fazendo aqui? Bom, nada melhor do que um zootecnista para falar para a gente sobre os motivos, né, que está levando ao aumento do preço da carne, né, principalmente da carne bovina, que a gente tem visto que está aumentando bastante. Então, o que nós estamos vendo muito falar, Rodrigo, é que o aumento do preço da carne bovina está acontecendo devido ao grande aumento da exportação para a China. Isso é verdade? Mais ou menos, em parte, né? Tem muita gente culpando a China aí desse aumento, tem muita gente culpando o governo. Então o pessoal está querendo achar uma desculpa simples para algo que é muito complexo. Então hoje o agronegócio ele não é mais como antigamente, que a pessoa tinha lá um sítio, uma fazenda que colocava os bovinos lá, ou fazia plantação dele com poucos recursos. Hoje é uma cadeia produtiva que a gente fala. O agronegócio ele segue uma cadeia produtiva, então tem diversos fatores que afetam esse ambiente. Diversos fornecedores diferentes, se tornou um mercado global, né, um mercado mundial com a globalização. Então tem diversos fatores, a gente não pode dizer que a China ou que o governo está causando isso. Então, como é uma situação complexa, a gente não pode responder de uma forma simples. São vários fatores que influenciam esse aumento do preço da carne. A China é um desses fatores, mas não é o único. Ah, legal. Bom, então, aproveitando e te pergunto, então, quais são os fatores que estão levando a esse grande aumento da carne? A carne bovina ela tá dentro de um ambiente complexo. Então, como a gente falou, não é só um fator ou outro que vai determinar o preço ou o que vai acontecer nesse mercado. Tem aproximadamente 5 fatores principais que causaram esse aumento da carne. É como se todos os planetas se alinhassem para isso, especificamente para isso. O primeiro deles é a entre-safra da produção. As principais regiões produtoras, Mato Grosso do Sul, Goiás, elas estão numa época de entre-safra, que é onde tem pouco produto disponível, né? É a época da seca nessas regiões. Então, e a produção de bovinos no Brasil é principalmente ligada à produção de pastagens, né? Então, quando vem essa época de seca, nessas regiões, diminui a produção desses bovinos. Então, tem menos carne disponível no mercado, menos animais para abate, em consequência, menos produto disponível no mercado. O segundo ponto é o abate das matrizes, que também vem acontecendo há algum tempo, já há alguns anos. Alguns produtores passaram por dificuldades financeiras, o cenário não estava tão bom para quem produzia carne, então esses produtores foram tendo essas dificuldades financeiras e repensando ou então tentando diminuir os custos de produção deles. As matrizes são as vacas. Então, esse cenário favoreceu o aumento do abate das matrizes, das vacas. Então, a partir do momento que diminui a quantidade de vacas disponíveis no pasto para produção, diminui a quantidade de bezerro. Com menos bezerro, tem menos boi para engordar no final do ciclo. Então, isso impactou bastante, né? Então, alguns especialistas já diziam que essa alta da carne já ia acontecer por causa desse cenário de abate de matrizes, que afetou bastante o mercado. Então, o produtor
que estava com pouco capital, estava descapitalizado, estava com alguma dificuldade financeira, ou então estava percebendo que a arroba do boi estava muito baixa e não estava compensando ele aumentar a produção dele, uma parte desses produtores passou a abater matrizes e isso afetou no médio prazo a produção de bovinos, né? Uhum. O terceiro ponto são as festas de fim de ano, né? O Brasil é muito tradicional isso. Esse aumento do preço da carne já acontece tradicionalmente nessa época, né? Todo fim de ano, pela questão cultural, né? O pessoal faz festa, com churrasco, com confraternização. Você passa que nos barzinhos não tem um lugar para sentar mais, porque está todo mundo se reunindo. Não acha uma chácara para fazer um encontro, uma confraternização pessoal. Então isso já é tradicional. Então todo fim de ano tem esse costume que, como aumentou essa demanda por carne do consumidor, vai aumentar esse preço. Ele está mais disputado no mercado, né? Então é um produto mais... E festa de fim de ano é sempre bem regada, né? Bastante carne, bastante churrasco. Então isso tradicionalmente aumenta o preço da carne. Não tanto quanto a gente está vendo esse ano, mas tradicionalmente tem essa curva de aumento de preço. Aí os outros fatores favoreceram esse aumento ainda maior, né? Outro ponto é o real desvalorizado, né? A gente está observando no mercado, o real se desvalorizou muito frente ao dólar, que é a principal moeda a nível internacional, né? A moeda padrão. Então, para quem tem dólar, está compensando muito comprar do Brasil, porque tá uma moeda barata. Então, a gente até vê alguns casos de pessoas que estavam nos Estados Unidos, e antigamente ela trabalhava lá e ganhava em dólar. Ela mandava um dinheiro para cá, ela comprava, se ela mandava $1.000, ela comprava antigamente R$3.000. Hoje, esse dólar tá muito valorizado frente ao real. Então, se ela manda essa quantidade de dólar, ela consegue comprar um valor muito maior de produtos aqui. Então, pensando isso a nível mundial, a nível internacional, os mercados globais que estão em busca de commodities observam que aqui está um bom preço. Para quem tem dólares para comprar, aqui o real está desvalorizado, ele tem um maior poder de compra comparado com outros países, né? Então isso afetou bastante também. E o último ponto, também que a gente comentou, fez brincadeira no começo, é a China. Ela realmente impactou um pouco essa demanda de carne, porque ela já vem com algum tempo também aumentando a importação de carne brasileira, que é uma carne de qualidade, com boa disponibilidade até então, né? E o Brasil foi aumentando os frigoríficos que poderiam exportar para a China, foi fazendo mais parcerias quanto a isso. Nesse meio tempo, aconteceu o problema com a peste suína na China, que é a principal carne consumida por eles. E isso dizimou uma boa parte do plantel deles de suínos. Com esse problema sanitário, a China, que tem a maior população do mundo, ela se viu em necessidade de consumir proteínas de base animal de outros países. Aí vem também a questão da briga comercial com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não é um dos mercados que a China está aceitando. Outros países do mundo com capacidade produtiva se sobressaíram nessa disputa. E o Brasil foi um dos escolhidos, vamos dizer, né? Porque é um dos países que tem a maior capacidade produtiva de agricultura e pecuária. Então, quando a China se viu nessa situação de necessidade de proteína animal, ela veio ao Brasil e começou a aumentar muito a importação de carne daqui da região, que já sabia que tinha qualidade e tinha o produto que eles necessitavam. Então, acho que na economia se discute muito isso, né? A lei da oferta e demanda. Sim, bastante. A gente tem uma quantidade de oferta e tinha uma demanda a nível mundial para esse produto. Conforme a China não pode utilizar a carne suína que ela tinha na região, que ela tinha da produção própria, ela tem que buscar outros mercados. Então, ela aumenta a demanda por esse produto, que faz o preço subir se a demanda continua a mesma. E como a gente viu, a oferta a demanda da China aumentou e a oferta se manteria estável no Brasil. Mas ainda com todos esses fatores que a gente conversou, a oferta diminuiu no país. Então isso favoreceu para aumentar ainda mais o preço. Então a gente viu esse cenário de alta do valor da arroba, que saiu em 6 meses em torno de R$150,
para 220, 215 reais. Então é uma coisa muito forte que os mercados não estão preparados para isso, para absorver essa alta, essa alteração de valor, essa oscilação do valor, né? Bom, Rodrigo, é interessante isso que você falou, porque até mesmo o que nós vimos em relação à China foi que muitos frigoríficos acabaram também sendo credenciados, né? Isso. Porque devido realmente a essa necessidade que eles estão tendo, né, de importar mais carnes brasileiras, né? Exportar um produto é sempre algo mais complexo, né? Você precisa de autorizações. Para a China ainda mais, né? Para a China é um mercado ainda mais fechado. Então, a partir que ela observou que ela teve essa necessidade, não só a carne bovina está passando por isso, mas a de frango, a de suínos do Brasil também está acontecendo. Porque a demanda da China por proteína animal é gigantesca. Eles tinham uma produção própria que supria uma parte disso. Com esse problema da peste suína, eles foram obrigados a ir para o mercado, fazer parcerias com outros países para suprir essa demanda. Então, eles não estão conseguindo suprir isso só com carne suína. Então, a carne suína também teve um aumento muito grande de preço para eles lá na China, e para a gente observou um pequeno aumento. Então, isso causou impacto nas outras carnes. Então, a partir do momento que uma carne sobe, há outras disponíveis. Uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia. E isso a gente pode observar como tendência também. Então, o pecuarista ou o profissional que está analisando esse mercado, não adianta achar que esse preço vai subir infinitamente da arroba do boi. Em algum momento vai chegar um ponto de equilíbrio que já está acontecendo isso. Subiu demais o preço da carne, outras carnes de outras proteínas animais virou uma possibilidade. Então, a gente está vendo, a gente está falando a festa de fim de ano, já tem muita gente aumentando a porcentagem de carne de porco, de frango, e diminuindo a carne de boi, porque ficou muito caro. Então, a gente pode imaginar que esse preço não vai subir infinitamente. Provavelmente já chegou no ponto que ele volta a cair para esse mercado se reequilibrar. Então, conforme o preço aumenta muito, a demanda está tendendo a diminuir um pouco. Tende a diminuir. Então a gente entra em outro termo da economia, que são os bens substitutos, né? Então, a partir do momento que a carne de boi ficou muito cara, você passa a comer mais carne de porco ou de frango. Então, a tendência para o futuro próximo é isso. É interessante também o que você colocou a respeito da desvalorização do real, né, frente ao dólar. Isso também, lógico, que vai incentivar os produtores a quererem aumentar a sua exportação, porque eles vão ganhar muito mais exportando do que vendendo aqui internamente. Com certeza. O produtor, ele vê, para ele é um negócio. Tem muita gente, a gente ouve também muita gente, ou está criticando a China, ou está criticando o governo, ou está criticando o produtor rural que está querendo ganhar dinheiro com isso. São negócios. O produtor rural, o produtor de bovinos, ele está em busca de quem paga melhor para aquele produto que ele tem. Só que daí entra o papel desse equilíbrio de mercado. O governo ele precisa se estruturar para que não aconteça isso de forma muito profunda para afetar muito o consumo brasileiro. Então ele tem que se organizar para evitar que isso fique muito produto disponível para os outros países e o consumo interno fica afetado por causa disso. Então, mas o próprio mercado já está se equilibrando quanto a isso. A partir do momento que sobe demais esse valor desse produto, os consumidores começam a buscar outros produtos, né? Outros produtos similares, né? Para substituir aquele. E o dólar, a gente entrou nesse mercado mundial, é interessante porque você, em vez de produzir para 200 milhões de brasileiros, você produz para 7 bilhões de pessoas. Você tem esse mercado. Então, a nível produtivo, é muito interessante, te abre muitas oportunidades. Mas o lado contrário é esse por ser um mercado competitivo, a partir do momento que outros países demandaram essa carne, o preço vai subir aqui. Então, tem o lado positivo e o lado negativo, né? Rodrigo, uma curiosidade minha agora, já que a gente sabe que
commodities, enfim, pecuária, não é algo, por exemplo, que a gente consiga aumentar a produção de um dia para a noite. Então a gente está vendo que está aumentando muito o consumo de carne, por exemplo, da China, de outros países, né? E até mesmo, será que correria o risco da gente ter um desabastecimento aqui dentro, já que quanto tempo em média, por exemplo, leva para a gente ter um boi, sei lá, pronto para abater? Entendi. Isso é uma coisa que tem que ser analisada. O bovino, principalmente, ele tem um ciclo muito longo de produção. Um dos fatores que eu comentei aqui é do abate das matrizes, que são as vacas, né? Então, uma vaca gera no máximo um bezerro por ano. Então, para você aumentar a produção, aumentar o rebanho bovino, é muito difícil. E se você, imagine um produtor tem 1.000 vacas, ele vai gerar no máximo um bezerro por ano. Enquanto que outras produções, por exemplo, um suíno, ele gera até 10, 11, 12 filhotes por cria. E é menos de um ano, é em torno de 2 a 3 gestações por ano. Então, ele consegue multiplicar o rebanho de suíno de forma muito rápida. Em um ano, desses 10 leitões que nasceram, se ele quiser separar 5, que são mais ou menos metade vai ser fêmea, metade macho, ele separa 5 fêmeas para virar matrizes e abate 5 machos. Se o produtor de bovinos, a cada vaca tem um bezerro por ano, ainda essa vaca, o bezerro vai ser 50% de ser de chance, macho ou fêmea. Se ele for guardar esse bezerro para ser matriz, ela vai demorar mais 2 anos para começar a produzir, a estar em condições de reprodução. Então, para aumentar o rebanho de bovino é muito difícil. Conforme aumentou essa demanda a nível mundial, esse preço foi o que equilibrou o mercado. Com suínos, rapidamente aumentou o preço, o mercado está pagando melhor, eu vou produzir mais. Então, em um ano, você rapidamente consegue montar um novo plantel de suíno ou de aves. De bovinos, não. Então, eu acho que não corre um risco de desabastecimento no Brasil, porque em algum momento, se isso ficar muito preocupante, o governo pode intervir, criar algum mecanismo para evitar esse desabastecimento. Mas eu acho que isso não acontece tanto porque o próprio mercado ele começa a se organizar. A partir do momento que subiu muito a carne aqui e outros países demandavam esse produto, outros países que também produzem bovinos vão começar a observar, tá acontecendo uma alta nessas regiões, eu tenho essa carne disponível mais barata. Então, como eu falei, esse preço não vai subir infinitamente. A partir do momento que subiu até um certo ponto ali, em outra região está mais barata, esses países vão passar a comprar desse outro país que tem uma carne mais barata. Então, o próprio mercado vai se equilibrando. E vem em outro ponto o consumidor. Mesmo os consumidores internacionais, a partir do momento que essa carne subiu demais o preço, todos eles vão buscar diminuir esse consumo e buscar alternativas a isso. Quais são as expectativas, então, para 2020? Há uma expectativa de que haja uma queda, ou pelo menos que o preço se mantenha ao longo de 2020? Isso é difícil falar com certeza, porque, como a gente falou, o mercado mundial pode acontecer algum problema em algum país, então não tem como eu falar que é certeza que vai acontecer determinada situação. É provável que aconteça isso que a gente estava discutindo aqui. Passado esse fim de ano, essa loucura, né, da alta da carne, que ficou muito falado, tinha até gente fazendo memes, né, fazendo brincadeira bastante vídeo, brincadeira sobre isso. Então, assim, isso não vai se manter assim, porque o consumidor ele tem uma renda limitada. E a partir do momento que o consumidor diminuiu a demanda para esse produto, vai entrar naquela discussão que a gente teve de oferta e demanda novamente. Vai ter mais produto disponível no mercado, os produtores já estão se reorganizando, já estão voltando a produzir mais, então esse preço se estabiliza novamente. Só que esse preço não vai voltar ao que era há 6 meses atrás, logo de cara, porque estava muito abaixo do preço. Antes dessa alta começar, o preço da arroba estava por volta de R$150. Então, a margem do produtor estava muito pequena, estava muito difícil ele produzir. Então, foi isso que fez alguns produtores tomarem a decisão de abater as matrizes.
Porque se a margem está muito pequena, eu estou tendo muito trabalho para produzir isso e estou tendo pouco retorno, há outros investimentos no mercado que possam me render mais, né? Então, voltar a esse ponto inicial, eu acho que não volta de R$ 150 arroba. E também não vai ficar R$ 220 porque ele é insustentável. O consumidor, esse preço está fora do normal. Então, eu acredito que fica num ponto intermediário ali, talvez a R$ 180, R$ 190 arroba. E com as oscilações que a gente já comentou aqui, que todo ano vão acontecer algumas oscilações de entre safra, dólar, o jogo de mercado mundial, né? Então, todos esses fatores vão influenciar. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação. E só lembrando, pessoal, aqueles que estão preocupados, né, com esse aumento do preço da carne, se isso irá gerar um aumento da inflação, provavelmente não. Só como se disse o Rodrigo, se todos os planetas se alinharem, né, que isso acontecerá. Visto que, né, o preço da carne é apenas um dos itens que compõe a cesta, né, para medir a inflação. E ainda, né, o consumo de alimentos, né, dentro do gasto, né, das pessoas que compõem, das famílias, é um gasto de 3%. Então, também, assim, lógico, afeta o orçamento das famílias. Com certeza, esse aumento está afetando muito os gastos das famílias. Porém, como a nossa inflação, até então, ela está sob controle, está até abaixo, né, tá dentro da média, está até abaixo um pouco da média, então isso não vai afetar a inflação, né? Então podem ficar tranquilos, pelo menos por enquanto, se nada acontecer de novo, continuará desse jeito. Então, obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Obrigado, espero Laís. Poder contar com você em novas oportunidades. Estamos à disposição, agradeço aí o pessoal que está acompanhando, agradeço a Laís por ter convidado, e é bem interessante essa integração assim, de conhecimentos, porque eu trabalho com produção animal, mas a produção animal faz parte diretamente da economia, né? Com então, certeza. Ainda mais aqui no Brasil. Os fatores econômicos afetam diretamente a produção animal. Então, praticamente esses conhecimentos estão sempre andando de forma conjunta, né? Isso aí, pessoal. Obrigada e até uma próxima. E não esqueçam de curtir a nossa página e se inscrever no nosso canal e dar um like lá. Até mais!